Olá pessoal, estou trazendo mais um vídeo aí para o canal, tá bom? Iremos trabalhar com os concursos do estado do Amazonas, ok? Quem puder se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo, iremos agradecer, tá bom? Então fique com o vídeo aí e até a próxima. Boa noite, eu não sei qual é a hora que vocês estão vendo esse vídeo, mas agora é boa noite. Dando continuidade ao assunto metodologia de extensão rural, na qual eu falei nas aulas anteriores, qual é o primeiro passo quando você chega numa comunidade rural ou dentro de um campo de atuação na qual vocês vão trabalhar, né? Então, o primeiro momento será o conhecimento dessa realidade social, né, da qual os moradores ou da qual os ruralistas estarão vivenciando. O segundo momento é o da organização da ação e da gestão social, é verificar quantas pessoas residem naquela comunidade, verificar qual é a fonte de renda principal de cada pai ou mãe de família, quantos filhos aquela família tem e etc. O terceiro passo é o momento da execução da ação e do acompanhamento feito por você, extensionista social, que vai ser a principal ponte que vai ligar o poder público com a comunidade. E essas três situações juntas, elas vão se transformar em métodos. Continuando ainda, a gente vai falar sobre os seguintes termos: introdução, papel do extensionista, conceitos da ATER, né, da Política de Atenção Rural, sequência pedagógica, planejamento da ação, métodos de extensão, que serão convencionais, participativos. Nessa introdução, a gente pode falar o quê? Que a extensão ela é um fator de educação. A educação ela vai ser de forma autônoma, por isso que a gente enfatiza a pedagogia de Paulo Freire, que é uma pedagogia da autonomia. Se vocês puderem ler também um pouco com calma sobre Paulo Freire e a importância dessa educação para essas pessoas com menos qualificação, vamos dizer assim. A integração do educador com o educando, que é a integração do extensionista juntamente com a comunidade, e essa educação não formal. E, em consequente, essa extensão ou essa comunicação. O papel do extensionista nessa extensão, nesse trabalho, ele vai abandonar a postura de descobrir meios e formas de motivar e convencer os agricultores para os usos de... Então, dentro do trabalho dessa extensão aí, o extensionista, ou seja, vocês terão que abandonar essa postura aí, né, de pedância e tal, e descobrir meios e formas para motivar, e não só motivar, como convencer os agricultores para o uso de novas tecnologias, ou seja, tecnologias essas que vão ajudar eles no trabalho manual, no trabalho agrícola. O extensionista ele não tem que resolver o problema dos produtores, ele não é apenas um difusor tecnológico, ele não é apenas a pessoa que vai persuadir, né? Ele não é apenas a pessoa que vai difundir tecnologias. A baixa tecnologia, conceitos da política de atenção rural, a gente já falou muito sobre a ATER, né? Que é um processo de troca entre aquele que educa e aquele que é educado. Ambos vão aprender e ambos vão conhecer e crescerem juntos. Vocês vão pegar comunidades aí ribeirinhas, vocês vão pegar comunidades que têm como matéria-prima de trabalho o peixe, o pescado, dentre outras situações. Vocês estão ali para aumentar o conhecimento dessas pessoas, para difundir as informações, para decodificar essas informações. Vocês serão os comunicadores para decodificar essas informações aos comunicandos, né, no caso. Vocês vão apoiar o desenvolvimento econômico, social e cultural dos produtores rurais. Vocês serão facilitadores desse processo. Alguns conceitos aí da política de extensão rural, como eu já havia dito, que é uma ação educativa, como um ato de conhecimento que vai compreender o extensionista como educador comprometido com a sociedade,
facilitador ou mediador de uma prática pedagógica que busca estimular e desenvolver a curiosidade crítica do homem como condição de liberdade, construção e reconstrução do mundo, né? Conceito de extensão rural agroecológica. A extensão rural é um processo educativo seguindo princípios de ensino e aprendizagem construtivista e num processo de comunicação dialógica. Segundo a Lei 12.188 de 2010, essa assistência técnica ela será um serviço de educação não formal de caráter continuado no meio rural que promove o processo de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades e serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive das atividades agroextrativistas, florestais e artesanais. Vocês lembram que eu coloquei lá que serão atividades sociais, educacionais, né? É bom vocês darem uma lida aí nessa lei 12.188, que é uma lei bem recente de 2010. Essa extensão, ela também é um processo universitário, de forma educativa, cultural e científica, que vai articular o ensino e a pesquisa de forma indissociável e vai viabilizar essa relação transformadora entre as universidades e sociedade. A extensão ela é uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará na sociedade a oportunidade de elaboração da praxis, ou seja, da prática e da teoria, dentro de um processo acadêmico. No retorno à universidade, docentes e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será aquecido daqueles conhecimentos. Isso aí é para aquelas pessoas que vão estudar as comunidades, né? Os acadêmicos que procuram estudar, e eles vão contar com a ajuda de vocês, porque vocês serão, como eu falei, vocês serão a ponte entre o poder público e os ribeirinhos, ou entre a comunidade que será assistida. Esse fluxo aí que estabelece a troca de saberes sistematizados, acadêmicos e popular, terá como consequência a produção do reconhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional, a democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação da universidade, além de instrumentalizadora nesse processo dialético de teoria prática. A extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. Continuando aí nos conceitos da atenção à política rural, esse objetivo ele vai ser o aumento da produção e da produtividade. Frequentemente ele é difusionista, também pode ser um processo educativo. O papel do extensionista nesse fator aí, do assessor técnico, vai ser procurar ser um facilitador, assessorar a análise da situação para identificar problemas e causas, orientar no uso de tecnologias, avaliar junto riscos e incertezas, gestor de processos locais de desenvolvimento. Lembrando, gente, que cada comunidade ela tem um líder, certo? Vocês vão encontrar as lideranças e conforme eu havia dito, vocês serão os facilitadores, vocês serão democratizadores de ideias, vocês vão ser responsáveis de levar aquela coisa que está super difícil do produtor rural entender, e vocês vão dialogar com esses produtores rurais para eles entenderem a importância de ter essa assistência técnica, que é para isso que vocês estão trabalhando. Eu fiz aí uma pergunta: como vocês vão fazer isso? Como é que vocês vão estimular as pessoas? Como vocês vão fazer as pessoas ficarem mais conscientes, mais críticas e independentes, né? Aí, como é que vocês vão estimular as pessoas e os grupos, né, a se tornarem independentes, habilitados para esse autodesenvolvimento? Qual é o perfil que o extensionista ele tem que ser? Ele tem que ser, primeiramente, um profissional habilitado. Que tipo de profissional habilitado é esse? É dentro das suas particularidades, dentro da sua política de extensão, dentro da Lei 12.888, né, que eu falei para vocês que é de 2010, uma lei bem recente. Vocês têm que ter um perfil bem informado, um perfil técnico, vocês têm que ter uma postura democrática e participativa. Vocês têm que ser uma pessoa ética. Quando eu falo ética, não é que vocês não devam brincar,
né? Vamos dizer assim, entre aspas. Mas que vocês tenham uma postura mais, né, didática, uma postura que consiga passar segurança para as pessoas no ato de você falar, no ato de você se comunicar com essas pessoas. Porque, gente, a maioria dessas pessoas que são do interior, eu não digo 100%, mas vamos dizer aí 80%, a maioria não terminou a 4ª série. Então, são pessoas que são muito carentes, têm muito déficit de educação, um déficit educacional muito grande, entendeu? São pessoas muito sofridas que já trabalham ali no campo para tirar seu sustento. Aí, se você for orientar essas pessoas, tipo quando você chega no médico, se o médico falar para você que você tem uma doença assim, e não falar a tua língua, tu vai entender qual é a doença que tu tem? Dificilmente. Então, você tem que falar na linguagem técnica daquela pessoa e não na linguagem técnica que você entende que é a forma certa. Então, tem toda essa postura aí, tem uma postura participativa, democrática ao mesmo tempo, tem que ter um perfil ético, entre outras situações. E em relação a essa sequência pedagógica aí, a gente pode elencar algumas coisas, né? Aí, a gente pode elencar 3 coisas nessa sequência pedagógica: a informação, a aplicação e a supervisão. E nesse meio termo aí, entre a aplicação, a supervisão e a informação, a gente vai ter 2 tipos de coisas, que é o acompanhamento e as novas informações necessárias, porque todos os dias vocês vão encontrar uma realidade diferente. Então, aí nós teremos aí vários níveis: um nível abstrato, nível concreto, que será um nível de realidade. Nesse nível abstrato, vocês vão caracterizar o problema e as causas, vocês vão teorizar, vão dar destaques aos pontos-chave desse problema, vocês vão executar de forma experimental, buscar novas soluções e alternativas, hipóteses e alternativas, né, para esse problema, para esse conflito. Vocês vão testar soluções com esse confronto aí e reformular. E dentro dessa realidade concreta, vocês vão identificar a situação problema, vocês vão observar a realidade, executar a realidade e aplicar a solução, ou seja, a aplicabilidade de solução a essa realidade, determinada realidade. Esse planejamento aí da ação. Como planejar, né? Aí eu botei aí 4 pontos. Como planejar? Então, o primeiro ponto desse planejamento seria o planejamento público, né? Para quem é, como são, o que eles já sabem e o que fazem, né? Como eu coloquei aí. As pessoas, elas possuem uma incógnita, cada uma vai ser de um jeito, né? Então, o que eu vou aplicar para fulano A não vai ser aplicável para fulano B, né? Sujeito A e sujeito B. Então, para cada pessoa, para cada público-alvo, eu vou encontrar um objetivo. Dentro desse objetivo, a gente pode colocar aí para que eu vou aplicar esse objetivo, com que finalidade, qual é a expectativa, qual é a mudança, que comportamento e atitude eu estou esperando dessa pessoa, né? Dentro desse contexto aí, a gente pode colocar os comandados, né, diante aí do público, aplicando um conteúdo. Que conteúdo é esse que eu vou aplicar? O que é esse conteúdo, que matéria, qual assunto, que temas que eu vou falar, que experiências que eu vou difundir aí com essas pessoas. Então, aí será o conteúdo. E o quarto e o último serão os métodos, né? Os métodos, como vocês estão vendo no gráfico, tudo aí vai se interligar. Então, como eu falei, no primeiro momento vocês vão contar com o público-alvo, no segundo momento vocês terão um objetivo para executar nesse público-alvo, o terceiro vocês terão um conteúdo a executar e o terceiro serão os métodos. Que métodos que eu vou aplicar para aquela comunidade, para aquela realidade? Como eu falei, sujeito A não é igual ao sujeito B e assim vice-versa. Como eu vou fazer? Que procedimentos, quais técnicas, que logísticas, que recurso local, que horário, que convites, de que forma que eu vou facilitar, né? Aí a gente vai classificar como os métodos, né? Serão 3 tipos de métodos: individuais, massais e grupais. Como dizia Mary Richmond, existiam só
entrevistas individuais, entrevistas grupais e entrevistas por grupos, né? Mas aí eu coloquei mais um tipo de entrevista, que é as massais. Porque se as pessoas tiverem o mesmo problema, a gente pode resolver dessa forma. E não fica repetitivo. Né? Aí a gente vai ter 4 tipos de métodos. As visitas, que vão ser técnicas e de orientação. Então, no primeiro momento, você vai orientar de forma técnica, conforme a política extensionista. No segundo momento, você vai orientar de acordo com a sua vivência. Essa consulta aí, ela vai ser feita de acordo com as leis, né? Esse contato e essas entrevistas vão ser também de acordo com as técnicas. Essa entrevista, ela vai ser classificada como entrevista estruturada. Já no método massais, que eu falei para vocês, vão ter as exposições, as campanhas, a difusão em rádio, jornais, televisão, vídeo, folders e panfletos. Qual a diferença entre o papel do extensionista na política, né, de atenção rural e na política de atenção ruralista? Né? Quais questões que a gente pode responder aí? Qual é essa diferença? O extensionista, ele deve motivar, convencer o agricultor, e por que ele deve fazer isso? Vocês vão convencer ou motivar? Quais conceitos aí que a gente deve ter do que deve ser a base dessa extensão? Quais seriam alguns dos papéis que o extensionista vai atuar aí? O facilitador, assessorar na identificação de problemas e causas, orientar no uso de tecnologias, avaliar riscos e incertezas, gestor de processos de desenvolvimento local, transferidor de tecnologias. Como o extensionista pode fazer isso? Sozinho, em equipe, multi, inter ou trans? Qual é o perfil desses profissionais? Qual seria uma sequência lógica pedagógica para esse aprendizado? Sabe o que é esquema de arco? Charles Manguerres? Vamos nos imaginar planejando uma atividade qualquer com um grupo de agricultores. Como a gente faria? Quais os métodos de intervenção que vocês conhecem? Quais individuais, grupais e massais que vocês têm na cabeça de vocês? Quais seriam o método para trabalhar com os agricultores? Quais as vantagens e desvantagens dos métodos individuais, grupais e massais? Se você tenta realizar um trabalho, que informação que você precisa ser rapidamente conhecida pelos produtores? Qual o melhor método? Enfim, essas perguntas serão respondidas ao longo do próximo slide. Pensem aí, respondam entre si e depois a gente conversa. Obrigado pela atenção.